Amém, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Não apenas eu sou preciosa, mas todos nós, né? Somos preciosos para o nosso Deus, para o Senhor Jesus. Não tem coisa melhor do que sermos filhos de Deus, de sermos chamados pelo seu nome, de estarmos aqui nessa noite para aprender um pouco mais da palavra dele, né? E eu sempre digo que quem ensina é quem mais aprende, né? Porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente não sabe, né? Aquilo que a gente não aprendeu. E aí a gente vai dobrar o joelho, vai orar bem muito e vai chorar e vai jejuar, né, pastor? E vai jejuar e vai clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pó e cinza, né? Tem que ser tu mesmo. E a gente vai estudar, vai pegar outros, né, homens do passado, os mestres, doutores, que já escreveram tantas coisas maravilhosas para o nosso conhecimento, todo o conhecimento que temos. Claro, em primeiro lugar, é pela iluminação do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele iluminou esses homens, né, que vieram antes de nós e que têm nos abençoado. Eu louvo a Deus, né, por esses homens do passado. Morreram, mas deixaram um legado, que hoje nós podemos lançar a mão desse legado para nos ajudar, né, a edificar as nossas vidas e a vida da igreja, principalmente. Amém? Dito isso, vamos abrir as nossas Bíblias. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. E nós vamos ler do versículo 11 ao 22. Amém? Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Todos estão de Bíblia? Importante, né? Trazer a Bíblia para a igreja. Porque só ouvir, sem estar acompanhando a palavra de Deus, você não vai aprender muita coisa, não. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, alguém parece que se identificou aí, né? Eu vi assim uns burburinhos. Próxima vez, né, amados? Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eram gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavais longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal, angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Podeis sentar, amados. O texto é tão claro que já vale como pregação, né? Mas
Hoje é culto de ensino, né? A gente, geralmente, às terças-feiras, a gente não ministra um sermão, mas a gente ensina, a gente traz um estudo, né? Seja um estudo temático, seja um estudo em algum texto, um texto bíblico, né? Nós estamos aqui trazendo esse ensinamento da palavra de Deus. E hoje, né, prove a Deus nos abençoar com esse texto aqui na carta de Efésios, de Paulo, à igreja de Éfeso, que nós sabemos que a palavra de Deus, ela não ficou só para os efésios, para a igreja de Éfeso, mas a palavra de Deus, ela ficou para nós hoje aqui à noite. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é sempre, ela não caduca, ela se renova todos os dias. Então, vai passar séculos e séculos, e a palavra de Deus vai sempre falar aos nossos corações, porque o nosso Deus é eterno, e a palavra dele também. Bom, então, vou dar uma esclarecida um pouco sobre esse contexto aqui que Paulo fala. Ele vem desde o começo dessa carta, doutrinando a igreja, né? Falando da doutrina. Na verdade, a doutrina da salvação, né? Da justificação, enfim. Como Paulo sempre gosta de fazer. Ele começa o seu texto, a sua carta, se identificando, né? Dizendo quem ele é. E aqui ele vai falar sobre Jesus Cristo, as bênçãos espirituais na igreja de Deus, né? Em Cristo, e que ele nos escolheu desde a fundação do mundo. E depois ele vai trazer aqui sobre essa questão, né, do que bênção foi essa que Deus nos concedeu. Então, ele está falando isso para a igreja de Éfeso. Na verdade, ele está trazendo a memória, né? Ele está ensinando em algo que ele já havia falado, quando ele estava presente. Agora ele estava preso e estava ali reafirmando toda a doutrina que ele havia ensinado àquela igreja, como outras igrejas da prisão, né? E aí ele começa a falar aqui no capítulo 2, ele vai dizer: lembrai-vos de que anteriormente eram gentios por natureza. O que é que isso significa? Na época do Antigo Testamento, Deus separou um povo. A maioria de nós sabe disso. Deus separou um povo para chamar de seu. E esse povo era o povo judeu, né? Deus chamou, desde o começo de tudo, Abraão para fazer dele uma grande nação. Deus simplesmente escolheu. Por que Deus escolheu Abraão? Porque ele quis escolher, né? Ele tem seus propósitos que nós não temos conhecimento, porque a nossa mente é limitada e imperfeita. Não dá para entendermos um Deus que é infinito e perfeito, né? Então, alguns propósitos de Deus, algumas ações de Deus nós não compreendemos. Nós cremos naquilo que está escrito na palavra, sem compreender. Isso é um milagre de Deus. Só Deus pode fazer isso na nossa vida. E aí, esse povo que Deus escolheu, ele escolheu para que essa nação se chamasse pelo nome dele e fosse um exemplo para todas as outras nações. A nação de Israel, né? O povo judeu. E aí, esse povo era um povo separado por quê? Era um povo separado para adorar somente ao Deus verdadeiro, que era o Criador de todas as coisas. Diferente das outras nações que adoravam outros deuses. Então, Deus separou esse povo para santificá-los e adorar apenas a Ele. E aí, o que acontece? Esse povo acabou discriminando todas as outras nações. Todas as outras nações eram conhecidas como os incircuncisos. O que é isso? A circuncisão era um ritual que o judeu fazia. Todo menino do sexo masculino era circuncidado, quer dizer, separado, santificado para servir a Deus, né? É o que hoje se conhece, eu não sei se ainda é esse nome, deve ter outra nomenclatura. Há aquela cirurgia quando o bebezinho nasce com obstrução no canal uretral, né?
a cirurgia de fimose. Então, era isso que fazia com os homens. Então, todos os homens precisavam passar por esse ritual. Era o que mostrava, de fato, que eles eram, né, que eles pertenciam àquela nação de Israel. E, para eles, todas as outras nações eram conhecidas como os incircuncisos, quer dizer, os malditos, né, que não tinham participação nessa nação, tá? Então, é disso que Paulo está falando aqui. Lembrai que antes vocês eram o quê? Gentios. E eram conhecidos como o povo da incircuncisão, né? E ele está o quê? Lembrando do passado, não é verdade? Quando ele diz, né? Lembrai-vos de que anteriormente ele está falando de quê? Do passado. Então, esse povo não é mais o incircunciso. Esse povo agora faz parte de um outro povo, que daqui a pouco a gente vai compreender isso. E essa circuncisão que ele fala aqui, que Paulo vai falar, não foi feito pela mão de Deus, e sim pela mão dos homens. Percebam, né? E ele vai dizer que vocês estavam sem Cristo. Naquela época, vocês não tinham Cristo. Mas o judeu também não tinha. Mas se considerava o povo da circuncisão, né? O povo que era privilegiado por ter Deus ali conduzindo a sua vida, a sua nação, enfim, né? Toda a sua história. Então, o que Paulo está trazendo é algo para que esse povo reflita de quem eles eram, de quem esse povo era, e quem eles são hoje. Então, tem aqui um contraponto, né? Paulo trazendo a memória desse passado, de um povo que não era, que não tinha Deus, um povo que estava longe de Deus, um povo que vivia sob a ira de Deus, e agora esse povo não é mais assim. Esse povo agora é um novo povo. E a gente vai falar sobre isso, né? E aí, aqui nesse texto, Paulo vai falar sobre esse contraponto entre o judeu e o povo gentil. E ele vai falar dessa separação e também vai falar da reconciliação entre esses dois povos. E aí é incrível porque havia no meio do judeu, mesmo na época de Jesus, muita discriminação com relação aos gentios. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele começou a pregar o evangelho para as outras nações, para os gentios, houve muita confusão, né? Paulo foi até mesmo expulso de alguns lugares, da sinagoga, porque ele estava já defendendo os gentios, já pregando o evangelho para eles, dizendo que eles também tinham o privilégio de receber o evangelho de Cristo. E os judeus não queriam aceitar. Isso é uma coisa tão séria que alguém poderia até ser morto, né? Se um judeu se misturasse com um gentil, poderia ser morto até mesmo pela própria família, né? Então, era algo muito terrível. E aí, a palavra de Deus vem dizendo, Paulo vem falando aqui, que Deus pegou esse povo que era inimigo, né? E reconciliou. Olha que maravilha, né? Acabou a intriga, acabou como é que eu posso dizer? Esse preconceito, porque agora não existe mais a barreira da separação. Lá no Antigo Testamento, que era a época da lei, que os judeus, ainda hoje, eles têm os rituais, né? Aqueles que não se converteram a Cristo Jesus, eles têm os rituais, porque eles seguem a lei. Existe uma barreira de separação entre o santo e o santíssimo lugar. Só quem entrava no santíssimo lugar era o sumo sacerdote. O povo não podia entrar. Então, existia essa barreira de separação, né? O povo não podia ultrapassar essa barreira. Aí é por isso que Paulo vai dizer aqui que essa barreira caiu por terra, justamente simbolizando, né, essa divisão que tinha no templo do judeu, que era onde o povo ficava, e o santo do santo, que eles não podiam entrar. E Paulo estava dizendo aqui, agora não há mais barreira nenhuma. O povo pode entrar no santo dos santos.
não existe mais nada que possa impedir desse povo ir a Cristo, desse povo estar diante da presença de Deus, desse povo ter comunhão com Deus. Eles agora têm livre acesso, sem nenhum impedimento. Paulo está falando isso aqui, né? E aí, no Antigo Testamento, como era que Deus manifestava a presença dele? Manifestava no tabernáculo, na tenda, né, do encontro, quando Moisés ia falar com Deus, quando Deus queria falar com Moisés, Moisés ia até a tenda do encontro e o povo não podia entrar na tenda, só Moisés que entrava. Né? Até mesmo Josué, que era o moço, aquele que estava também sendo preparado para assumir o lugar de Moisés, não entrava, ficava na porta da tenda. Então, o povo também não tinha acesso, né? O povo não tinha acesso à presença de Deus, não podia falar com Deus, não podia ouvir Deus, apenas Moisés ali, né? E aí, Deus também, ele na antiga aliança, no Antigo Testamento, ele se manifestava também no templo, paredes construídas por mãos humanas. Então, o templo em si representava a presença de Deus. E aí é tanto que os judeus, quando eles foram cativos para a Babilônia, por exemplo, eles ficaram muito tristes, não apenas porque deixaram suas casas, suas famílias, mas porque agora eles não podiam mais cultuar o Senhor, porque o templo estava lá em Jerusalém e eles não tinham acesso mais ao templo. Né? Por quê? Porque a presença de Deus ficou lá em Jerusalém, não foi com eles para a Babilônia. Né? Então, Deus se manifestava no passado, na antiga aliança, dessa forma. Mas na nova aliança é diferente, porque Deus vai manifestar a sua presença na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, Ele manifesta a sua presença na igreja e através da igreja. Ou seja, a igreja é um canal da presença de Deus. É um canal da revelação de Deus. A igreja é o instrumento que Deus vai usar para o mundo. Agora sim, né? Esse novo povo de Deus, que é a igreja do Senhor, vai ser usada para representar Deus aqui na terra. E isso, meus irmãos, é coisa para nós refletirmos da seriedade da nossa missão aqui nesse mundo. Não é brincadeira, porque Deus não nos chamou para virmos todos os dias para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço ou com o smartphone, e chegar aqui, receber, ir embora, viver a vida tchau e bênção, para voltar depois no domingo e receber de novo e ficar aqui inchado a ponto de não... Já viu uma pessoa bem inchada, já? Vocês já viram uma pessoa bem inchada? Que não consegue nem andar, nem baixar os braços? Pois quando a gente só se alimenta da palavra e não se deixa ser usado por Deus, a gente fica desse jeito, inchado. E de dentro de nós não sai nada. Nada. Porque nós só recebemos e recebemos e recebemos e não percebemos que nós somos instrumentos de Deus para fazer a obra dele aqui nessa terra. Ah, mas o pastor Alex é instrumento de Deus. Ele é. Ele é. A presbítera Fátima é instrumento de Deus. Eu sou, glória a Deus. Mas você também é. Do mesmo jeito que eu e o pastor Alex ou qualquer outro líder dessa igreja é instrumento de Deus, igualmente você é também. Porque não há menos e mais. Menos e mais. Deus requer de nós o mesmo para cada um de nós. Claro que cada um com seu dom, cada um com seu talento, Deus age de forma diferente. Mas aquilo que Deus requer de nós, Ele requer exatamente igual. Para nós adorarmos a Ele, para nós fazermos a missão dEle aqui nessa terra. Porque a presença de Deus, ela vai se manifestar. Não é no mundo, não é no mundo. Mas ela pode se manifestar quando a igreja é lançada no mundo para falar desse Deus. E aí, de que forma que Deus vai se manifestar? A primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que Paulo fala,
Paulo fala da reconciliação. Tenho mania de não beber água. Paulo vai falar, em primeiro lugar, aqui, da reconciliação. Lembra que eu falei que ele disse, né, que Deus havia reconciliado 2 povos e de 2 ele fez 1, né? Então, antes, pecadores sob a ira de Deus. Então, até mesmo o judeu precisava de Jesus, porque o judeu conhecia a lei. Mas Deus, encerrado esse tempo, que ele falava desde a antiguidade, desde lá do Éden, que foi revelado que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, e ele veio para substituir, né, esses mandamentos, essas leis, esses preceitos de ofertas a Deus apenas com as mãos, né, de oferecer a Deus sacrifícios com as mãos. E aí Jesus veio para substituir e se tornar aquele que nos tirava da ira de Deus, né? Então, assim como Paulo está falando aqui para os Efésios, para a igreja de Éfeso, ele está falando para nós aqui também. Antes de você conhecer Jesus, você era um pecador e você estava debaixo da ira de Deus. Mas como assim? Debaixo da ira de Deus. Porque todo aquele que não entrega a sua vida para Cristo, ele está ainda sob a queda, as consequências da queda, as consequências do que aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então, todos aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, eles estão ainda sob a ira de Deus. Porque a palavra de Deus deixa muito claro que, quando houve a queda, ela veio para toda a humanidade. É como Paulo fala lá em Romanos 3, né? E todos pecaram. E estão destituídos da graça de Deus. O que isso quer dizer? Alguns pecaram, uma parte pecou, outra não. A Bíblia diz todos. Todos. Tanto é que Deus falou com Pedro para ele visitar um centurião, né? Um homem que fazia lá parte dos maiorais de Roma, da guarda do rei, lá da liderança de Roma, né? E era um homem religioso, era um homem que dava esmolas, era um homem temente a Deus, mas Deus falou com Pedro, vai, porque aquele precisa ouvir, né? E Pedro foi, evangelizou aquele homem, toda a família dele, e todos eles entregaram suas vidas para Cristo e foram batizados com o Espírito Santo de Deus, né? Então, era um homem religioso, cria em Deus, tinha temor a Deus, mas precisava de salvação. Então, nem toda religião, nem todo religioso, aliás, a religião não salva ninguém, quem salva é Cristo, né? É a cruz de Jesus, não é a religião. Não adianta você frequentar uma religião de crente se você não nascer de novo. Você continua sob a ira de Deus. Você precisa se converter, entregar sua vida para Jesus, para que você possa ter em você a morada do Espírito Santo de Deus. Então, nós estávamos antes de Cristo condenados, né, a passar a eternidade nas trevas, longe de Deus, condenados ao inferno. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos chamou e nos escolheu. E eu sei que tem gente que diz assim, eu fui para a igreja e eu me converti. Você não fez nada. Foi Deus que fez tudo, né? Foi Ele que falou com você. Né? A palavra de Deus diz que Deus ele nos atrai com laços de amor. Então, não somos nós que vamos atraí-lo. Pelo contrário, Ele quem nos atrai com laços de amor. Né? E aí a gente fica pensando, às vezes, tem pessoas que vão pela dor. Deus trata cada um como Ele tem
em relação ao seu propósito, né? Porque nos conhece profundamente. Porque o amor de Deus, ele é também justiça. E a justiça de Deus o amor de Deus envolve a questão de não aceitar pecado. De não ser conivente com pecado nenhum. Porque Deus é um Deus santo e Ele quer um povo santo para si, separado do mundo e do pecado. E aí, essa reconciliação, ela foi possível porque Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário, né? Jesus, na cruz, quando Ele foi morto, quando Ele foi crucificado, e não foram os homens que crucificaram ao Senhor, mas foi o próprio Deus, né? Aqueles homens foram apenas usados por Deus para que Jesus pudesse chegar até a cruz. Não foi Satanás, como muita gente pensa, né? Deus tinha um propósito com a morte de Cristo na cruz do Calvário. E aí, através de Cristo, Ele nos reconciliou com Deus, né? Deus uniu o povo da antiga aliança, os judeus cristãos convertidos a Cristo, né? A sua igreja. Agora, os judeus convertidos não são mais apenas o povo de Israel da religião judaica. Eles agora são também a igreja de Cristo. E aí é por isso que Paulo vai dizer, Deus pegou esses dois povos que viviam na inimizade e uniu um povo só, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, cujo corpo, membros somos nós, eu e você, cada um de nós que aqui está. Então, Deus uniu todos os povos da terra. O que isso quer dizer? Que a salvação agora não está restrita a um povo só. Jesus, Ele veio para que todo aquele que creia nele tenha a vida eterna. Ele dá a vida eterna a todo aquele que crê. Isso é um mistério, é mistério de Deus. Porque ao mesmo tempo que Ele fala isso na palavra, Ele também diz que é Ele que nos atrai. Então, esse mistério só Deus é que entende, nós não entendemos. Tem a nossa parte, sim, na salvação. É quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E isso depois que a gente entrega a nossa vida a Jesus, que a gente foi chamado por Ele. O que isso quer dizer? Eu agora vou viver uma nova vida. Eu não vou ser mais a mesma pessoa. A minha mudança agora vai ser radical, porque eu fui transformada. A palavra fala da regeneração. Você não é mais a mesma pessoa. Você é agora nova criatura. Você é nova criação de Deus. A Bíblia diz que você morreu o velho homem e nasceu um novo homem para a glória do nome do nosso Deus. Aleluia. E aí Ele uniu todos os povos, raças, culturas, línguas. E agora todos aqueles que vão a Ele, que Ele chama, que Ele escolhe, estão diante de um único Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. Toda a barreira foi derrubada. E em Jesus nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos mais do profeta para intermediar entre nós e Deus, porque nós podemos falar com Ele diretamente. E além disso, nós podemos dizer não apenas Deus e Senhor, mas podemos dizer Pai. Pai, nós podemos chamar Deus de Pai. A palavra de Deus nos garante isso. Isso não é blasfêmia, como o judeu pensava, né? Que por isso os discípulos foram muito perseguidos, porque chamavam Deus de Pai. O próprio Jesus chamava Deus de Pai, e os judeus ficavam indignados com isso. Deus é sim o nosso Pai, e nós podemos falar com Ele diretamente. Sim, mas eu estou morrendo de vergonha de Deus, que eu estou em pecado. Mais um motivo para você estar diante da presença dEle. Se arrepender e pedir perdão. Porque a palavra do Senhor diz que um coração arrependido, quebrantado, Deus não abandona. Pelo contrário, Ele atrai para si. Aleluia. Nós recebemos em Deus a paz. E essa paz, queridos, não é a paz de estarmos num mundo sem guerra. Essa paz não é aquela paz de Deus, hoje eu estou tão bem, tão tranquila, tão em paz. Também não é a paz que a nossa sensação nos fala. Não é a sensação de paz.
mas é a paz de não estarmos mais em guerra contra Deus. Mas é a paz de agora termos sido reconciliados com Deus. E é por isso que não há barreira nenhuma mais, porque nós temos paz com o nosso Deus. Porque agora é como aquela galinha, inclusive tem um texto que fala, que eu não lembro aqui onde é, né? Me veio agora. Que Deus é como aquela galinha, né? Que coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Então Deus faz isso comigo e você. Ele agora, antes nós andávamos para lá, Deus aqui e a gente contra Ele. Agora, quando Deus diz, vem para mim, nós nos voltamos para Ele. E Deus nos atrai e nos coloca assim debaixo das suas asas, com todo o amor, zelo, cuidado, proteção. E Ele fala lá no Salmo 32, que Ele nos orienta no caminho, Ele nos ensina o caminho, Ele mostra o caminho, e Ele vai conosco, Ele não nos deixa sozinhos. Nós éramos estrangeiros e agora fazemos parte da família de Deus. Paulo fala isso aqui para a igreja de Éfeso, que antes nós estávamos longe de Deus, éramos estrangeiros, e agora Deus nos adotou como filhos, e nós passamos a fazer parte da família de Deus. E louvamos a Deus, porque nós somos edificados. Paulo vai falar sobre isso, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que é que isso quer dizer? Que Deus trouxe a revelação para os profetas do Antigo Testamento. Há séculos e séculos atrás, Deus começou revelando aos profetas o que iria acontecer. E Ele foi revelando que Jesus ia vir. Ele revelava que a salvação ia vir através do Messias. Revelou através dos profetas do Antigo Testamento e continuou nos ensinando através dos apóstolos no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo principalmente, que foi quem mais recebeu a revelação acerca da igreja do Senhor. E louvamos a Deus por isso, porque através desses ensinamentos, nós hoje temos esse conhecimento que estamos estudando aqui nessa noite, louvado seja Deus. Então, é a verdade revelada de Deus por intermédio deles, em que a igreja descansa sobre o acontecimento único de Cristo ser o centro da sua igreja. Aleluia. Cristo é a pedra angular, a palavra vai dizer, que Ele é sustentado. E essa pedra sustenta toda a estrutura desse edifício. A palavra vai dizer que nós somos o edifício de Deus, morada de Deus. E esse edifício está sendo construído. O fundamento, quer dizer, o alicerce desse edifício é Cristo. Ele é a pedra angular. Quando nós chegamos aqui nessa igreja, não era assim, né? Era um negócio feio. E nós fizemos como é que chama? Não é ritual, não, tem um nomezinho que a gente chama, eu esqueci agora. Nós fizemos o lançamento da pedra fundamental, né? Era por aqui, em algum lugar que eu não lembro mais não, é por aqui assim, né? Para trás. E essa pedra fundamental representava assim, nós chegamos aqui, né? Chegamos aqui é nosso, né? Deus nos deu esse lugar, mas principalmente essa pedra simboliza o fundamento que é Cristo. Que Ele está no meio de nós, né? Sem Cristo, meus amados, sem a presença de Deus na nossa vida, não há igreja. Não existe igreja sem a presença de Deus. E o que eu quero dizer para os irmãos, essa presença de Deus que a gente está falando aqui, não é a onisciência, a onipresença de Deus, que nós sabemos que Deus está em toda a criação, está presente em toda a criação. Não é sobre a onipresença que falamos aqui nessa noite, mas essa presença de Deus é a presença manifesta dentro da igreja dele. Você sabe o que isso significa? É a manifestação mesmo da presença de Deus, através da minha vida e da sua. Através dos louvores, da adoração, através da oração, das orações que fazemos, através da palavra que é pregada aqui nesse púlpito, através dos estudos da escola bíblica dominical.
E isso nos leva a fazer uma reflexão. Vale, eu me perdi do tempo, 8h30. Voei totalmente aqui. Amém. E aí, tudo que vamos fazer dentro da igreja precisa ter manifesto a presença de Deus. E sabe de uma coisa? Que ela depende de mim e de você? É. Porque Deus quer manifestar a presença dele no meio da sua igreja. E por que que ele não manifesta a presença dele no nosso meio? Porque nós não permitimos. Porque muitas vezes estamos frios na fé. Porque muitas vezes estamos desanimados. Porque muitas vezes estamos em pecado. Pecadinho que nós guardamos, assim, de estimação, que a gente não quer largar a mão. E não é um adultério, né? Pode não ser um adultério, pode não ser um crime, pode não ser, mas algo que a gente acha que não é pecado. Sexta-feira, os meninos do PG, né, dos jovens, estudaram sobre pecados que a gente não dá muita importância, como o pecado da gula, como, lembra aí, gente, vai lembrando. O pecado da fofoca. Fofoca é pecado, viu, meu povo? O pecado da mentira. Chegar atrasado nos cultos, na escola bíblica. O que mais? Palavrão, falar mal dos outros, né? Foi um bocadinho de coisa, saiu muita gente mexida de lá, né? Foi muito bom o PG, glória a Deus. Eita, esse é cruel, né? Assistir filme pornô. É. Isso aí foi tratado em outro PG, quando separou, né? Sexta-feira agora os meninos estavam juntos, meninos e meninas, mas na outra vez eles estavam separados. Então, são às vezes pecados que a gente não dá importância, acha que não é nada demais, que bobagem, né? Mas que na verdade nos separa de Deus, nos separa da presença manifesta de Deus. E Deus, ele quer manifestar a presença dele, não é individual, cada um na sua casa, não. Ele quer manifestar a presença dele, é no corpo de Cristo. É no meio da igreja. É no meio de nós. Porque ele deu dons e talentos a cada um de nós. Cada um especificamente, né? Cada um com as suas especificidades, porque Deus conhece cada um de nós. Então, a igreja do Senhor, ela é o santuário dedicado a Ele. Nós somos a habitação de Deus no Espírito Santo, porque o Espírito dele habita em nós. Então, nós temos livre acesso a Deus, nós temos Deus presente na nossa vida, para onde nós formos. O Espírito de Deus vai com a gente. Então, cuidado aonde você bota seu pé, viu? Porque se você for crente nascido de novo, o Espírito Santo vai com você. Então, cuidado para onde você está levando o Espírito Santo. Abre aí do olho. É só um parênteses. Meus amados, a presença de Deus não se manifesta nas paredes desse templo, nas pedras. A gente vai ter o aniversário da igreja hoje e a igreja está sofrendo algumas mudanças, umas melhoras, né? Enfim. Porque todo aniversariante, às vezes, se arruma, veste uma roupa bonita, bota uma roupa nova, né? Então, a nossa igreja está completando 18 anos e está havendo, assim, poucas mudanças, né? Os irmãos estão vendo aqui já. Mas, isso daqui é algo que não é tão importante, tão necessário. Tanto faz a gente estar aqui debaixo de uma palhoça, como estar debaixo de uma tenda, ou no meio da rua, louvando a Deus, o Senhor vai se fazer presente, não importa onde seja. A palavra de Deus diz que é onde está dois ou mais ali reunidos, o Senhor está ali, presente. Mas louvado seja Deus, porque nós temos essa estrutura, né?
que Ele nos abençoou para estarmos aqui debaixo desse teto, quando chove não molha, né? Nós não nos molhamos. Estamos aqui nessas cadeiras confortáveis, com ar-condicionado, não é mesmo? Devemos dar graças a Deus, sim, por todas essas coisas que Ele nos deu. Mas, em primeiro lugar, temos que dar graças a Deus pelas bênçãos espirituais do Senhor. E não apenas dar graças a Deus, mas buscar. Irmãos, mas é buscar como se fosse a última coisa da nossa vida. Como se a gente fosse morrer daqui a 5 minutos e a gente está aqui intensamente buscando a presença de Deus, buscando a riqueza espiritual, buscando esse refrigério de Deus para a nossa vida. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, amados, ser cheio do Espírito Santo não é pular, não é saltar, não é correr dentro da igreja, não é fazer macacada dentro da igreja, como a gente vê alguns exemplos aí, misericórdia, né? Não é nada disso, até porque a palavra de Deus diz que o espírito do profeta é sujeito a ele. Então, eu posso até sentir vontade de correr, mas eu não vou. Bicho, vou nada. De jeito nenhum. Porque eu posso me controlar. Eu não preciso fazer esse espetáculo. Posso até fazer no meu quarto, né? Não tem problema. Então, nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais, todos os dias da nossa vida. Tudo isso aqui, material que nós temos, é um acréscimo que Deus nos dá. Mas o mais importante não são as coisas materiais. Quando a gente morre, toda vez que a gente vê, né, um enterro, um sepultamento, um velório, a gente não vê as mãos do defunto levando alguma coisa, né? Não leva nada nas mãos. E às vezes vai com aliança, e às vezes tem alguns que vão lá no cemitério, aí, né? Pega lá o que a família do defunto deixou. Então, nem isso, né? Amém. Então, no Antigo Testamento, Deus habitava, mas o povo não tinha acesso a essa presença. Então, nós devemos glorificar a Deus, porque temos livre acesso à presença dEle. E não tem coisa mais maravilhosa, irmãos. Eu sei que as lutas, as tribulações da vida, muitas vezes, acabam tentando roubar o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa alegria, se a gente ficar olhando para elas, não é? Mas, nessas horas, mais do que nunca, é que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não importa a circunstância, pior que seja, queridos, pior que seja, Deus é aquele Deus que refrigera a nossa alma. É Ele quem nos dá a alegria do Espírito, não é alegria sentimento, é alegria estado. Que o mundo pode estar pegando fogo, a minha vida está lá, só a graça de Jesus, minha família está lá, um burburinho, o povo tudo lá, tudo em contenda, só a misericórdia de Deus, mas eu estou aqui firmada em Cristo, porque é nele que eu creio, é nele que eu espero. E Deus pode até nem resolver o problema, se Ele não quiser, mas eu ainda vou continuar crendo nele, confiando que Ele vai me dar graça para enfrentar toda e qualquer situação difícil, mesmo que eu tenha que passar anos e anos atravessando aquela situação. Aleluia. Deus manifesta a sua presença através da ação do seu Espírito na igreja. Lá em Gálatas 5, através do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 24, Paulo vai dizer: mas o Espírito produz este fruto. É a versão um pouco diferente. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Então, Deus, Ele se manifesta através da ação do Espírito Santo, através do fruto do Espírito.
O fruto do Espírito são as características que o Espírito Santo dá a cada um de nós. A cada um de nós. E essa característica vai começar pelo amor, né? Então, a partir do amor vai vir todas as outras características desse fruto. Vocês percebem que o fruto do Espírito, ele não está no plural, ele está no singular, porque é o fruto, né? São características de uma mesma coisa, não se separa, né? Então, aquele que de fato tem o Espírito Santo, se você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus na sua vida, você é para manifestar o fruto do Espírito. Nós, como igreja do Senhor, temos a obrigação de manifestar o fruto do Espírito Santo. É algo inerente a quem nasce de novo. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, e um Deus que tem todas essas características. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser parecidos com Jesus. E Jesus tem essas características, porque ele é da mesma essência do Pai. Ele também é Deus, com a mesma essência. Então, nós, como sua igreja, seu povo, seu corpo, seus filhos, precisamos manifestar o fruto do Espírito Santo. E aqui é onde pega a questão do ser igreja. Porque é muito fácil a gente falar em línguas, quem tem esse dom. É muito fácil a gente profetizar para alguém. É muito fácil a gente aconselhar uma pessoa. É muito fácil a gente exortar alguém. Mas na hora que eu preciso amar aquela pessoa chata, aquela pessoa que é cri-cri, aquela pessoa que é insuportável, aí eu não amo. Porque aquela pessoa é terrível. Ninguém ama aquela criatura. Mas Deus está dizendo aqui que eu tenho que manifestar. E manifestar é algo que vem de dentro. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Algo que está dentro de mim. Aí a minha pergunta hoje, para nós como igreja: o que é que está dentro de você? Você percebe alguma característica do fruto do Espírito Santo na sua vida? Em relação ao outro, sua família, a igreja, as pessoas do trabalho, como é que você age? Como é que você reage, que ainda é pior? O reagir é pior do que agir. Porque existem pessoas que são extremamente reativas, né? Por isso que acontecem os acidentes, mortes no trânsito, porque a pessoa não pensa, ela age. Depois que a cabeça esfria, vai pensar e já é tarde demais, uma tragédia aconteceu. Né? E fica essa pergunta para nós refletirmos, meus irmãos. Que nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se de fato temos o fruto do Espírito Santo. Se de fato eu sou crente, nasci de novo, porque a gente pode até dizer, eu tenho 30 anos de crente, mulher, eu sei de tudo isso aí, oi? Sabe, mas não pratica. E aí? O que é que Deus vai olhar? Quando Ele for te chamar, Ele vai olhar para quê? Para o teu conhecimento ou para o conhecimento que tu colocava em prática? É isso que Deus vai querer de nós. Não adianta a gente abrir a boca e dizer que faz 35 anos que é crente e sabe toda a Bíblia, se não aplica. Se não aplica é porque não sabe de nada. A gente só cresce no conhecimento da palavra quando a gente obedece. E é isso que Paulo fala aqui para os Efésios. Quando ele ora lá no começo, no capítulo, aqui no capítulo 1, ele diz assim, capítulo 1, versículo 15. A partir do 15, ele diz o seguinte: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Deus usa Paulo para orar por essa igreja, para que essa igreja cresça no conhecimento do Senhor. Então, Deus está falando para mim e para você, para que nós cresçamos nesse conhecimento. Não adianta a gente ser mestre, doutor de Bíblia, se a gente não obedece à palavra de Deus. Tudo que nós lemos, amados queridos, precisamos obedecer, porque é palavra de Deus, porque é vontade de Deus para as nossas vidas. Já estou encerrando. Então, a igreja precisa desesperadamente da presença de Deus, né? Sem a presença de Deus, tudo que nós formos fazer vai ser vazio. A gente canta, ninguém sente nada. E a gente pode até nem sentir a presença de Deus. Porque, na realidade, quem sente somos nós, né? Então, a presença de Deus, ela pode estar se manifestando no meio da igreja, mas a sensação você pode não ter. Mas você sabe e percebe que Deus está atuando, que Deus está agindo ali naquele meio. Tem algo diferente, diferente das outras vezes, diferente dos outros cultos. E não é grito, não é bater palmas, não é nada disso, porque não é nada que a gente possa fazer com o nosso corpo. Lembram? Esses homens, eles foram circuncidados por mãos humanas. Mas nós fomos circuncidados por Jesus Cristo, por Deus, não foi por mãos humanas. E é por isso que é Deus quem vai fazer essa obra em nós, né? Não somos nós. Então, quando a presença de Deus é manifesta no nosso meio, vem aquela alegria na nossa alma. Uma alegria tão grande que a gente sente aquele gozo na alma. E a gente sai daqui querendo falar para todo mundo, para todas as pessoas, que Jesus, ele é Deus, que Ele é Salvador, que Ele quer salvar o pecador, que Ele quer salvar o perdido. E aí, nesse dia, nós vamos sentir paixão, compaixão pelas almas perdidas, coisa que nos falta muitas vezes. Aleluia. Deus, Ele quer muito manifestar a presença dEle no nosso meio, mas depende muito de nós, no sentido de quebrantarmos o nosso coração e estarmos plenos diante da presença dEle, como filhos quebrantados, querendo ouvir o seu Pai falar. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, Ele promove a comunhão, né? Paulo falava aqui, elogiando essa igreja, que eles tinham comunhão uns com os outros. Isso era maravilhoso. E eles se uniam, eles se juntavam também para ajudar outras pessoas que estavam tendo necessidade. Então, não tinha briga, não tinha contenda, não tinha fofoca, não tinha ninguém com raiva de alguém. Ali eles estavam num só propósito, e eles não largavam mão disso. E isso fala muito para a nossa vida. Nós sabemos que relacionamento não é uma coisa fácil, é difícil, mas nós temos o Espírito de Deus, não é impossível, porque é Ele quem age na nossa vida, e quando nós obedecemos a Ele, Ele faz aquilo que Ele apraz através de nós, e é bênção nas nossas vidas. Nós somos inseridos na família de Deus, né? E é por isso que o Senhor, Ele quer que nós sejamos unidos, né? Sejamos um só povo, porque nós somos a família dEle, somos a igreja dEle. E quando há contenda no meio da igreja, lembram de Provérbios capítulo 6, não me falha a memória, que Deus vai dizer que Ele abomina a contenda, né? O semeador de contenda no meio do seu povo. Deus odeia a contenda. Se Deus odeia a contenda e a contenda no meio do povo dEle, queridos, Deus não vai manifestar a presença dEle. Sabe? Mas é duas pessoas, a igreja toda vai ser contaminada. Fermento ruim leveda toda a massa. O Senhor fala sobre isso. Uma só pessoa pode contaminar um corpo inteiro. Lembra, se você machuca o dedinho do seu pé,
você fica sentindo, é só lá e se esquece que tem o dedo. Não, você está lá sentindo incômodo, porque tem um membro do seu corpo que está machucado. E prejudica você em tudo. Do mesmo jeito é no corpo de Cristo. Se um membro está em pecado, toda a igreja é contaminada. Então, que nós possamos orar para que Deus nos dê uma igreja santa, uma igreja santificada pelo Senhor, que possamos orar uns pelos outros, para que tenhamos um bom relacionamento, para que as nossas diferenças, elas possam ser, como é que eu posso dizer? Elas possam ser, ai meu Deus, me faltou a palavra agora. Que nós possamos aceitar as pessoas como elas são, né? Sem olhar as diferenças, porque cada um de nós tem suas diferenças. Cada um de nós. Então, é preciso, muitas vezes, que alguém abra mão de alguma coisa, para que não haja briga, que não haja... Não é ser passivo diante do erro do pecado, não, aqui é outra coisa. Mas é aceitar a pessoa no seu modo de ser, com a sua personalidade, do jeito que ela é, e amar a pessoa, independentemente. Aqui, rapidinho, existe uma pessoa que... era muito difícil para mim, né, assim, conviver com ela. E eu comecei a orar muito ao Senhor, né? Meu Deus, me dá graça, Jesus, me ajuda, né? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me dá amor, me dá amor. Pois não é que Jesus me deu? Hoje eu amo essa pessoa, né? Louvado seja Deus. Então, se há esse tipo de diferença de você com o irmão da igreja, coloca diante do Senhor. Se há alguma coisa mal resolvida, se há condição, se você percebe a possibilidade de conversar com essa pessoa e se resolver com ela, faça isso. Mas se não houver, então coloca diante de Deus para que a igreja seja um lugar santo de fato. Claro que somos pecadores, né? Mas remidos e arrependidos diante do nosso Deus. E aí, quando o Senhor fala da união na igreja, eu lembro muito que a psicologia sistêmica, ela trabalha com a família, né, com as famílias. E aí ela vai dizer que quando há muitos conflitos em uma família, o amor, ele é impedido de fluir entre os membros. Ali naquela família há um amor, né? Há o amor, há o sentimento de amor naqueles membros. Porém, esse amor é impedido de perpassar todos os membros da família por conta do excesso de conflitos, coisas mal resolvidas na vida dessa família, né? Então, na igreja é a mesma coisa. Se você tem alguma coisa contra alguém, então resolva isso em nome de Jesus, para que isso não seja um impedimento do crescimento dessa igreja na presença do Senhor. O apóstolo Paulo ainda vai dizer, né? Que Deus, ele nos fortalece com poder, nos capacita a experimentar a plenitude da vida que vem de Deus. Olha, irmãos, plenitude. Que coisa maravilhosa. A gente pode experimentar em vida, né? Aqui nessa terra. Essa plenitude que é a presença de Deus, o conhecimento de Deus. E o Espírito Santo, ele vai atuar como garantia da herança que os crentes irão receber e que pertence exclusivamente a Deus. Então, aqui, nesse mundo, né, que na igreja nós estamos sendo preparados para irmos para a nossa morada eterna, né? Que é a promessa que Deus nos fez, porque somos propriedade de Deus e Ele nos selou como sua propriedade, com o selo do Espírito Santo. E Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 16, para encerrar, ele diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele.
Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Que você possa buscar a presença manifesta de Deus na sua vida. E nós, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, todos juntos, possamos estar buscando a presença manifesta de Deus na nossa vida e nas nossas reuniões, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.